Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Vamos continuando aqui resolvendo questões da Escola Naval, né, 2023. Traga aí essa questão que foi a questão 4, a questão de fluxo de calor, né? A questão diz assim, ó, observe a figura abaixo, tá aí a figura, né, o vapor, água e gelo em equilíbrio. Ele diz o seguinte, ó, uma barra cilíndrica de 1 metro de comprimento e base de área 5 centímetros quadrados está em volta por um isolante térmico e possui uma de suas extremidades mantida em contato térmico com a câmara de vapor de água em ebulição. A outra extremidade da barra está imersa em uma cuba que contém uma mistura bifásica de água e gelo em equilíbrio térmico. Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica do cilindro é de 0,50 calorias segundo centímetros graus Celsius e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Determine a massa de gelo que se funde em 144 segundos e a temperatura da barra cilíndrica a uma distância situada a 80 centímetros da extremidade mais fria e assinale a opção correta. Dado a pressão atmosférica é a do nível do mar. Beleza. Representei aqui, gente, uma figura mais simples para a gente observar o que é que está ocorrendo aí, né? Vê só. Pronto, aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho esse cilindro, né? A temperatura aqui de ebulição 100 graus Celsius, a temperatura de equilíbrio ali, né? Água e gelo a 0 graus Celsius, e ele está querendo a temperatura neste ponto aqui, ó, que eu representei aqui como um termômetro, né? Neste ponto, situado a 80 centímetros, essa cuba de gelo aí, né? Cuba de gelo e água que tem, certo? Como ele disse que o cilindro tem 1 metro de comprimento, gente, 1 metro de comprimento, esse pedaço aqui, né, só pode ser o quê? 20 centímetros, certo? E aí representei aqui o seguinte, ó, o fluxo de calor nessa região aqui, ó, fluxo de calor 1, né, na região, vamos supor, mais com a temperatura maior, né, com a região de temperatura maior e com a região de temperatura menor, fluxo 2. O interessante é que esse fluxo aí de calor, ele é constante, né? A gente tem um regime estacionário, apesar que a questão não falou isso, mas subentende-se que o regime é constante, o fluxo de calor, ele é constante. Pela expressão do fluxo de calor, a gente pode calcular ela de duas maneiras, ó, gente. Dessa maneira aqui, ó, o fluxo de calor é K vezes A vezes a variação de temperatura dividido pela espessura, né, dessa barra, o comprimento da barra. Ou assim, ou desta maneira aqui, ó. Fluxo de calor é dado pela quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. A gente pode fazer ou por uma ou por outra. Essa primeira parte que a gente vai desenvolver essa questão, a gente vai resolver através dessa daqui, ó. A gente vai usar essa expressão aqui, também conhecida como lei de Fourier, certo? Então a gente vai trabalhar ela aqui agora, ok? Então, como o regime é estacionário, o fluxo de calor é constante, ou seja, o fluxo 1 ele é igual ao fluxo 2. Como é que eu calculo o fluxo 1? K, que é a condutividade térmica, né? Vezes a área. Veja que a área é a mesma, né, gente? Também a condutividade térmica é o mesmo material, então é o mesmo, né? Vezes a variação de temperatura, que eu vou chamar aqui de delta θ 1, certo? Dividido pela espessura, que eu vou chamar de E1. Aqui eu tenho fluxo 2, a mesma fórmula, K vezes A vezes delta θ 2, variação de temperatura em 2, dividido pela espessura 2. Tranquilo? Já posso cortar isso aqui, né? Ó, K com K, a área é a mesma, posso cortar. Variação de temperatura. Então, muito cuidado aqui, ó. O fluxo de calor, gente, ele flui da região de maior temperatura para a região de menor, né? Então, essa temperatura daqui, ela é maior do que essa. Então, a variação de temperatura de 1 vai ser 100 menos θ, que é aquela temperatura que ele quer ali, né? Dividido pela espessura dessa barra aqui, né? Nessa parte aqui, ó. Que aqui eu coloquei como
20 centímetros. Ó. Tá vendo? Então aqui eu tenho 20 centímetros. Beleza? Do outro lado, variação de temperatura de 2. Mesma coisa, ó. Essa temperatura daqui é maior do que essa. Então vai ser θ menos 0. Tranquilo? Dividido pelo aquele comprimento ali que é 80 centímetros. Beleza? Vamos calcular isso aqui agora, né, gente? Vamos calcular isso aqui. Então, eu tenho o seguinte, ó, 100 menos θ, vou deixar aqui, 100 menos θ, dividido por... Eu posso logo simplificar isso aqui, né? Ó, 80 dividido por 20, aqui dá 1, aqui dá 4, né? Então, embaixo aqui, ó, vai ficar 1. Do outro lado, vai ficar θ menos 0, que dá θ, e 4, né? Que eu dividi 80 por 20, beleza? Fazendo meio pelos extremos aqui, ó. Vai ficar 1 vezes θ dá θ. 4 vezes 100 menos θ vai dar 400 menos 4θ. Esse menos 4θ passando para o primeiro membro vai ficar θ com mais 4θ, que vai dar 5θ. 5θ, que é igual a 400. Logo, θ vai ser igual a 400 dividido por 5. Isso aqui vai dar 80 graus Celsius. Tranquilo? Então, aqui está a temperatura naquele ponto ali, né? Vamos calcular agora a massa de gelo que vai se fundir, né? Então, vê só, gente, ó. A massa de gelo que vai se fundir, para eu achar a quantidade de calor, eu posso usar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui, tá vendo? Então, a gente vai usar ela agora. Então, eu tenho o seguinte, ó. O fluxo de calor, vou chamar de fluxo 2, certo? Naquela região ali, fluxo 2. Mas o fluxo é constante, viu? Então, fluxo 2 vai ser quem? Vai ser a quantidade de calor Q2 fornecida ao gelo sobre o intervalo de tempo que ele falou, né? ΔT, certo? O fluxo de calor, a formulazinha K vezes A vezes delta θ2 sobre a espessura ali, que eu vou chamar de E2. Tranquilo? Q2, que interessa para a gente determinar, sobre o intervalo de tempo que ele quer, ΔT, né? Que ele deu, aliás. Então, vamos substituir aqui, ó. K vale quanto? K, ele deu ali, ó 0,50. Ele deu aqui, ó, 0,50. Então, aqui, ó, 0,50 ou 0,5, né? Tanto faz, ó. A área, ele também deu, olha aqui, 5 centímetros quadrados. Então, aqui, 5. Variação de temperatura. Então, muito cuidado agora, ó. Essa temperatura aqui, a gente já achou, que é 80. Então, aqui é 0. Então, vai ficar 80 menos 0, que dá 80, né? Então, a variação de temperatura ali, naquela região ali, 2 ali, né? Do fluxo 2 que ele está percorrendo, é 80 graus Celsius. Dividido pela espessura nesse trecho aqui, ó, que é quanto? 80, né? 80. Que é igual a Q2, que interessa para a gente, e a variação do tempo, né, o intervalo de tempo que ele deu aí, que é 144 segundos. Beleza? Posso cortar aqui, né, esse 80 daqui, com esse 80 daqui. Aí vai ficar 0,5 vezes 5 dá 2,5. Aqui embaixo fica 1, né? Aqui fica Q2. E aqui fica 144. Fazendo meio pelos extremos, vai ficar Q2 igual a 2,5 vezes 144. Isso aqui vai dar 360 calorias, certo? Para determinar essa massa de gelo, agora ficou tranquilo, né? Ó, Q2 é a quantidade de calor, né, que a gente determinou ali. A massa de gelo que vai se fundir, se vai derreter, né? Vezes o calor latente de fusão. Então, eu tenho Q2, que é 360, a massa de gelo que ele quer, e o calor latente de fusão, ele deu ali, ó, é 80 calorias por grama, né? 80. Logo, M, que é a massa de gelo que foi derretido aí, né?
é igual a 360 dividido por 80. Isso aqui vai dar 4,5 gramas. A gente encontra isso aqui, gente, na alternativa da letra D, né? Então é uma questão até razoavelmente tranquila, né? Que caiu na Escola Naval. Beleza, galerinha? Vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, indica para seus amigos para o canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!